Não é à toa que os olhos do mundo estão voltados para esse lugar. Temos no Brasil 1/3 das árvores do planeta. 20% de toda a água doce. E 25% das espécies de seres vivos conhecidas. Se antes o mundo pensava em usar de forma predatória esses bens, hoje, na matemática da bioeconomia, explorar essas riquezas para gerar lucro é igual a manter a floresta em pé. O potencial econômico das espécies da floresta é muito maior do que tirar a floresta e substituir por uma espécie gramínea para o boi ou uma espécie soja, de grãos, milho, etc. É muito mais, economicamente faz muito mais sentido. Empresas brasileiras e estrangeiras estão investindo alto em tecnologia para usar a Amazônia como um laboratório vivo. Um bioma que traz soluções para os mais diversos problemas do mundo moderno e que guarda em seus frutos, folhas, sementes e fauna, remédios, alimentos e cosméticos. Segundo a Associação Brasileira de Bioinovação, até 2050 a bioeconomia da Amazônia pode gerar um faturamento de mais de 1,4 trilhão de reais. Pensando na bioeconomia, uma startup amazonense aplicou literalmente o conceito de manter a floresta em pé para gerar lucro. A Tree Earth, na tradução Árvore Terra, conecta empresas que querem plantar árvores a famílias que ganham dinheiro reflorestando. Uma ideia que une compromisso ambiental à geração de renda e desenvolvimento sustentável nas comunidades. Bom, o projeto nasceu em 2021, né? E ele nasceu de uma necessidade que a gente tinha de georreferenciar mudas que estavam sendo plantadas. Então, na época eu estava trabalhando como diretor acadêmico na Faculdade Zedan e nós fizemos uma ação de plantio, onde cada matrícula era plantada uma árvore para o aluno. E isso me chamou a atenção. Então eu perguntei como é que eles tinham gerado isso. E eles estavam gerando isso usando um Garmin, que é um equipamento para fazer medição de GPS, bastante utilizado tanto na área náutica quanto nos corredores de rua, fotografias, e isso era exportado para uma planilha Excel, que depois virava um PowerPoint, que juntava e montava o relatório. Vicente, então, decidiu juntar todas as informações em um aplicativo e vender isso para empresas que estão preocupadas com a responsabilidade social. De uns anos para cá, investir em ESG virou regra para as empresas que querem ter credibilidade. A ESG, sigla em inglês que na tradução significa meio ambiente, social e governança, é um conjunto de padrões de boas práticas para definir se a companhia é consciente, sustentável e bem gerenciada. O Triunfo nasceu simplesmente para melhorar ou para integrar 3, 4 equipamentos. Planilhas Excel, PowerPoint e o Garmin, o relógio Garmin que pega o GPS. E aí transformamos isso tudo no celular. Tá lá no celular, eu faço uma foto da muda, pego o GPS no momento do plantio, junto tudo isso, dizendo quem foi que plantou, porque está ligado no ID do plantador, e aí eu tenho todas essas informações dentro na nuvem, dentro do celular, e depois a gente faz o upload dessas informações para a nuvem. Na prática, o aplicativo Tree Earth mostra os locais em que as árvores podem ser plantadas, a quantidade e os dados pós-plantio. Exemplo, uma empresa pode saber quantas árvores precisa plantar para compensar a emissão de CO2 que faz na atmosfera. Assim, consegue escolher a quantidade de árvores e o local onde serão plantadas. Além disso, é possível presentear alguém com plantações de árvore e ter um certificado de compromisso com o meio ambiente. Na outra ponta, as famílias ribeirinhas passam a receber por esse trabalho. É criar uma matriz sustentável financeiramente. Então, poder dizer para o ribeirinho que ele vai ganhar para plantar, poder dizer para o dono da terra que ele vai ganhar para plantar e se ele mantiver, ele vai continuar ganhando
e depois ele ainda pode extrair os frutos daquilo que ele plantou e gerar negócio para ele também. Poder criar um negócio novo chamado viveiro. O viveiro é onde começa tudo, uma espécie de berçário das plantas. Aqui, as mudas são cuidadas com muita atenção até adquirirem idade e tamanho suficiente para serem plantadas. Só no bioma amazônico existem 4 viveiros homologados pela plataforma com capacidade total de produzir 150 mil mudas por ano. A empresa também mantém um viveiro na Mata Atlântica com capacidade de produção de 500 mil mudas por ano. O Eduardo é um dos cuidadores do viveiro. Uma tarefa gratificante para quem tinha nos antepassados pessoas que exploravam a floresta de forma predatória. Aqui é arar a terra, plantar sementes e regar. Eduardo se sente parte do bioma. A floresta já faz parte da nossa vida. Então todo dia a gente está em contato com elas. Algumas variedades eu ainda nem conheço, mas muitas delas eu já conheço porque é convívio nosso estar diariamente com as plantas, tanto em casa, trabalhando na agricultura. Algumas espécies já são tão íntimas para ele que parecem integrantes da família. Por isso que para mim é normal olhar para as plantas e dizer: você se chama ipê roxo, você se chama mogno. Então para nós aqui é bem natural saber. Mais de 50 famílias das comunidades locais trabalham no Tree Earth. E o conhecimento vai sendo passado também para os criadores do projeto. Sumaúma, por exemplo, essas aqui são todas espécies de sumaúma, mudas de sumaúma. Elas estão aqui com 5 meses, estão numa altura já boa para plantar, 5 meses. Mas a sumaúma é gigante. E a sumaúma tem um papel para a natureza, para o bioma, que ela evapora muita água, ela puxa muita água do solo e evapora muito. Então é uma árvore gigantesca. A andiroba? 3 anos, 4 anos, uma andiroba. Copaíba, 5 anos. Então são essências, óleos. O pau-rosa, com 3, 4 anos já consegue tirar alguns galhos dele, já começa a extrair, mas é uma árvore também que você não precisa cortar. Para Carlos Nobre, um dos principais ambientalistas do mundo, reflorestar a Amazônia pode, inclusive, evitar tragédias parecidas com a pandemia do coronavírus. Todos esses micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, todos estão em equilíbrio. Por exemplo, não há nenhum estudo histórico que mostre que os indígenas sofreram pandemias. Então existe um equilíbrio muito preciso da gigantesca biodiversidade da Amazônia com todos os animais. Mas na hora que você perturba esse equilíbrio, por exemplo, já tem uma forma do vírus, que chama arenavírus, que ele está em morcegos. Esse vírus já se modificou no morcego e se ele passar para humano, é uma zoonose com enorme risco. Vicente sabe bem do risco do desmatamento e de tudo que está envolvido no trabalho de reflorestar. Os passarinhos estão acostumados com aquela árvore centenária ali. As minhocas estão acostumadas com aquelas árvores. A fauna toda se alimenta do fruto daquelas árvores há anos. Então, se tu tira uma árvore centenária porque ela não está mais resgatando o carbono como uma nova, você está destruindo a fauna, você está destruindo um ecossistema no entorno dela gigantesco. Então, vale sim muito a pena manter a floresta em pé e recuperar aquilo que foi destruído. E, claro, é um trabalho constante.